Na visão de Ezequiel 43, a porta oriental é a porta por onde entra a glória do Senhor para Jerusalém. Na visão de Ezequiel capítulo 44, a porta estará fechada e só se abrirá para a chegada ou para a passagem do príncipe ou do Messias. Só que para essa porta ser aberta e o Messias, o príncipe, chegar, a igreja não poderá estar na terra. Por quê? Porque Deus só volta a tratar com Israel depois que encerrar a dispensação da igreja. Deus só volta a tratar com Israel depois que encerrar a dispensação da igreja. A relação de Deus com os homens é dividida em 7 dispensações, não dá tempo de falar delas agora, mas tem a dispensação do Éden, a dispensação adâmica chamada, a dispensação noémica, depois nós temos a dispensação abraâmica, e os anos vão se passando. Hoje nós estamos na dispensação da graça, que é o tempo que Deus se relaciona com a igreja. Se nós lermos as profecias de Daniel, 69 semanas já se cumpriram desde a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor até o Messias morrer no Calvário. Há um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, e nesse intervalo Deus está se relacionando com a igreja. Quando Deus voltar a se relacionar com Israel, a igreja não estará mais aqui. Por isso, definitivamente vou afirmar algo que eu nunca afirmei: a igreja não passa pela grande tribulação. Para Deus tratar com Israel, Ele precisa retirar a igreja da terra, para Ele voltar a resolver as situações com o povo judeu. Então acontece que antes que o príncipe venha para entrar pela porta oriental, ele vem de maneira invisível buscar a sua noiva para levá-la à sua glória. Jesus vem. Então a igreja será arrebatada. Diga comigo, a igreja será arrebatada. Diga para você mesmo: eu vou junto, eu não fico aqui. Depois que a igreja é arrebatada, o mundo entra no processo da grande tribulação. A igreja estará nas bodas do Cordeiro. No finalzinho das bodas do Cordeiro, vamos para Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. No finalzinho das bodas do Cordeiro, no céu, o mundo estará em grande tribulação aqui. O anticristo decidirá invadir as terras de Israel e tomar posse delas, e destruí-la, e dominar, e passar por cima. Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9 diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Final da grande tribulação, o anticristo invade as terras de Israel, e a terça parte, diz o texto, dos habitantes daquela terra será exterminada. Os restantes, ou o restante, os sobreviventes, capítulo 12, versículo de número 10 e versículo 11, o Senhor diz assim: eu derramarei sobre os sobreviventes, sobre o remanescente da casa de Judá, um espírito de graça e de súplica. Quando isso estiver acontecendo, os judeus vão tomar conta do muro das lamentações, e eles vão começar a clamar a Deus: envia o Messias, porque eles não creem que o Messias veio em Jesus. Envia o Messias, traz o Messias, nos socorre. À medida que eles clamarem, as bodas do Cordeiro estarão terminando,
e Jesus olha para a sua igreja, agora não mais noiva, agora esposa, e Jesus diz: vamos comigo descendo para reinar, porque eu vos constituí reis e sacerdotes para os povos. E Jesus desce com a igreja. Leia Zacarias 14 do versículo 1 ao 5 comigo, por favor. E eis que vem o dia do Senhor, eis que teus despojos se repartirão no meio de ti. Olha aí, os inimigos já estão celebrando a vitória, já estão repartindo os despojos, porque eu ajuntarei todas as nações da terra para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para a porta oriental. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente uma parte, e para o ocidente outra parte. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Quem são todos os santos? Aqui o texto está descrevendo Jesus descendo com a igreja. Todos os santos, presta atenção nisso. Os anticristos com as suas hordas já tomaram Jerusalém, já estará dominada. O Messias judeu não veio ainda, a porta oriental continua lacrada. Aí a profecia do Apocalipse diz assim: ele virá e todo olho o verá. Não está falando do arrebatamento, porque quando ele vier arrebatar a igreja, os olhos do mundo não o verão, só a igreja o verá. A mensagem aqui está falando da sua vinda para estabelecer o seu reino. Ele desce com a sua igreja. Todas as cadeias de televisão, todas as plataformas de vídeo que estiverem transmitindo a guerra da destruição de Jerusalém, o domínio do anticristo, exaltando o grande antideus, vão ter que virar as suas câmeras para as nuvens, vendo alguma coisa acontecer. Os anjos disseram para os discípulos: assim como o vistes ir, um dia ele voltará. Ou seja, todo olho verá. E o texto diz que quando ele pisar sobre o monte das oliveiras, o monte vai rachar, uma parte para um lado, outra parte para o outro lado. Por que o monte vai rachar? Porque tem um cemitério na frente da porta oriental, e ele, como sacerdote, não pode pisar num solo onde tem cadáver sepultado. Então quando ele pisar, o monte vai rachar e vai abrir cadáveres para um lado, cadáveres para o outro lado, e ele passa em solo puro para entrar em Jerusalém como rei que virá para reinar eternamente. Como é que não crê na Bíblia, irmão? Como é que Zacarias sabia que haveria um cemitério na frente da porta oriental 1200 anos depois?